Fala, concurseiros de plantão! Estamos de volta com mais uma questão aí. Um aluno me mandou e falou: Hamilton, eu quero ver essa questão de uma forma mais esclarecida. Essa questão é a questão da Fundatec 2019, nível superior. Não se assustem, esta questão está recheada de informações. Oração subordinada, oração principal, vírgula, pronome oblíquo. Ela foi feita para você. Quer saber mais e outras questões? Mande para mim, vocês têm livre manobrar e entre em contato comigo. Não deixem de tirar suas dúvidas. Então, vocês estão observando aí, toda semana eu estou tentando colocar uma questão no Instagram, essa questão vai para o canal do YouTube e vai ficar à vontade para vocês. E quem sabe, faz ao vivo. Foco, força e fé, vem comigo! Conselhos de plantão. Vamos fazer a questão aí tranquila. De antemão já aviso que todas as informações relacionadas a esta questão estão no meu canal do YouTube, Professor Hamilton Silva. Você só não acredita se não quiser. Eu sempre falo e vou afirmar. É mais fácil do que você imagina. Então, presta atenção. Olha só, questão aí, tá? É uma questão da Fundatec nível superior, nada demais. E aí ela começa falando o seguinte: considere o que se afirma sobre o seguinte texto. Aí eles tiraram lá do texto, ó. Se os lares reproduzirem padrões de gênero, os brinquedos também irão produzi-lo? Observe que eu vou fazer essa questão de acordo com o que ela me oferece. Então vamos lá. Primeiro ponto aí, é um período composto com duas orações? Olha como é que é simples. O que é período, tá? O período é um enunciado linguístico que possui uma ou mais orações. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou no primeiro tópico. O período começa da letra maiúscula, olha lá, e termina no ponto final. Esse é o meu período. Se eu tivesse um ponto final antes, eu poderia ter o ponto continuativo e poderia ter outro período, sim. Mas observe que eu só tenho um período. Aí ele me pergunta, tem duas orações? Olha como é que é simples, pessoal. Olha aí do lado. O que é duas orações? O número de orações é o meu número de verbos ou locuções verbais. Então, os lares reproduzem padrões de gênero. Observe que a minha palavrinha que eu vou sublinhar é o meu verbo, ok? Aí eu tenho uma vírgula aqui, eu vou diminuir o meu problema, vou criar uma barra aqui, ó. Também irão produzi-lo. Observe que aqui eu tenho dois verbos, mas são sucessões de fato, ou seja, é a mesma coisa. Eu tenho duas palavrinhas, isso aqui vai ser chamado de locução. Como eu estou falando de verbo, locução verbal, ou seja, eu tenho uma locução verbal que equivale a um verbo, é a mesma coisa, beleza? Locução verbal aí eu poderia ter 2, 3 ou até 4 verbos. Normalmente aparecem 2. Então observe, que dentro do meu período, que é da letra maiúscula até o ponto final, eu encontrei 2 verbos. Ou seja, esta afirmação está correta. Eu já coloco ok aqui. Diminuo o meu problema. Olha a segunda opção. A vírgula separa a oração subordinada adverbial deslocada com sentido de condição. Pessoal, lindo! Olha só, por isso que eu falo que a morfologia, que é o estudo da forma de cada palavra, é importante. Porque o meu aluno, quando olha, já sabe que realmente essa oração que se inicia, esse período que se inicia aqui, é uma oração subordinada adverbial condicional. Por quê? Observe que eu começo logo com C. Esse C aqui é uma conjunção. O que é uma conjunção? É uma palavrinha que interliga aí as orações. Observe que pelos bons gramáticos, pelos melhores gramáticos, é notável que todas as vezes que você iniciar um período com oração subordinada, sempre vai vir isolada por vírgula.
Então, observe que eu dou um sentido aqui. Se os lares reproduzirem padrões de gênero, vírgula. Então, como é que eu vou saber que essa oração é uma oração subordinada adverbial? Observe que ela é subordinada porque ela tem a conjunção, ela liga uma oração à outra, e ela me dá condição, tá? Ela é adverbial, que ela me dá uma circunstância, ela me dá um sentido de condição. Se você está com dúvida, você poderia trocar essa conjunção C por outras similares, condicionais, ó, caso, olha lá, ó, desde que. Por isso que eu falo para o meu aluno, ele gravou as principais conjunções aí, ó, desde que, contanto que. Hamilton, como que tu conseguiu aprender? Eu fiz um quadrinho e fiquei no meu quarto todo dia, lendo e relendo isso aí. Você olhando, por que o Hamilton estava falando isso? Você olhando essas conjunções aqui, ou locuções conjuntivas, vocês já vão saber que é uma oração subordinada adverbial condicional, beleza? Então se uma é oração subordinada, a outra só pode ser o quê? Só sempre isso. Se você achou a oração, ó, por que a oração, Hamilton? Porque tem verbo, reproduzir. Ela é subordinada porque, além dela possuir uma conjunção, ela depende sintaticamente da outra, beleza? Ela é adverbial por quê? Porque ela me dá um campo semântico, ela me dá um sentido. Lembrando que as orações subordinadas adverbiais, elas são 10 casos, só que 9 caem em concurso, beleza? Essa é uma delas, que é a condicional. Tá me dando ideia de condição. Olha aí do lado aí, tranquilão. Então, se eu achei a oração subordinada, a outra oração, porque tem a locução verbal e irão produzi-la, só pode ser o quê? Minha oração principal. É isso mesmo. Se você achou a oração subordinada, a outra em relação a ela sempre vai ser a oração principal. Por quê, Hamilton? São vários motivos. Eu vou citar 2 aqui. Um, que não tem conjunção, eu não tenho conjunção. Como você consegue enxergar, pessoal? É igual eu falo aqui, ó, você tem que estudar bastante morfologia para vir arrebentando na análise sintática. Então, por exemplo, artigo, brinquedos, substantivo também, nesse caso aqui, é um advérbio de afirmação. Irão produzi-lo, verbo. Pronome oblíquo, que fez a contração por causa da regra, beleza? Então, essa segunda opção está correta. A terceira, a oração após a vírgula é a principal? Já respondi, ficou sem graça. Observe que eu achei a vírgula aqui e em relação à oração subordinada, realmente eu vou ter a principal. Então, de lá para cá, depois da vírgula, é minha oração principal. A terceira está corretíssima aí. E a última para encerrar aí. A forma pronominal lo retoma reproduzirem padrões de gênero. Olha que interessante. Para você que não sabe como é que usa aí, ó, o lo, lá, ou seria los, las, observe que tudo isso aqui faz papel de objeto direto. Como é que acontece isso aqui? Todas as vezes que tiver o verbo terminado em R, S e Z, esses verbos aqui dessas letras que eu citei, elas irão sumir. Observe lá no reproduzir. Vou colocar aqui rapidão para vocês verem. Observe, produzir. Observe que produzir, é isso que você não vê. Ela. O produzir terminou em R. Então, se o meu complemento, tá, é objeto direto, esse complemento aqui vai sumir, esse R vai sumir, e como é masculino singular, eu vou falar lo, ou seja, eu vou criar ele, é a mesma coisa. Então, por ser regra, você tem que colocar lo lá, los las. Tem uma aula só sobre isso no canal, não deixe de acompanhar. É muito simples, pessoal. Acreditem em Deus, acreditem em vocês e acreditem no projeto. Então, ó, os lares produzirem padrões de gênero. Quem produzirem padrões de gênero? Os lares. Os lares produzem o quê? Padrões de gênero. Tanana.
Observe que ó, os brinquedos também irão produzi-lo. Observe que pelo campo semântico aqui, o Lô realmente está retomando aqui, ó, reproduzir em padrões de gênero. Por causa da palavra brinquedo, por causa da palavra do advérbio aí também, beleza? Ela ajuda isso. Ou seja, uma questão um pouco trabalhosa, mas bem simples. Então ele pergunta, apenas, ou seja, a 1 e a 2 está correta? Estão corretos, mas não é apenas. Apenas a 2 e a 3? Não, a 1 e a 2 também. Então, ó, faço questão risco. Risco não é, eu já elimino o problema da minha vida. A número 1 está correta apenas, a 2 e a 4 sim, estão, mas está faltando a 3, então é toco. A letra D, 2, 3 e 4 estão corretas? Estão, mas está faltando uma número 1, então não é. A letra E, 1, 2, 3 e 4, todas estão corretas? Perfeito. Olha aí embaixo, gabarito letra E, sem mimimi, sem chororô, sem desespero. Então vocês sabem que é mais fácil do que vocês imaginam. Um aluno bem treinado, ele faz essa questão aí em 2 minutos. Em menos de 2 minutos, melhor dizendo. Beleza? Quem sabe faz ao vivo. Foco, força e fé. Vem comigo.